Bom dia, meus queridos ouvintes. E quem fala é o evangelista Miqueias. Vamos hoje estudar o Salmo de número 2. Um salmo muito importante, tem uma grande ideia central e é muito atual, muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Vamos começar com a oração. Pai, na Tua presença nós estamos. Obrigado, Senhor, pela noite de descanso, pelo dia que se inicia, pelos meus ouvintes que estão me ouvindo aí do outro lado, Senhor. Deus, que as minhas palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus queridos, eu vou ler para vocês o Salmo de número 2, que diz assim: Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Meus queridos, esse salmo ele é muito interessante porque ele é muito atual, muito pertinente para os nossos dias. O versículo 1 e o 2, ele fala de uma conspiração do sistema secular, do sistema mundano, que tem em seu cerne a ideia de conspirar contra Deus, de conspirar contra os seus ungidos, os seus reis, contra principalmente o seu ungido, o seu Filho Jesus Cristo. Esse salmo ele é identificado como um salmo messiânico porque Davi, quando escreveu, o rei Davi, se sentia muito amado por Deus e muito protegido por ele, e creu firmemente de que a sua história ela foi projetada por Deus a tal ponto que Deus o transformou de pastor de ovelhas a rei de Israel. E isso ele percebeu muito claramente que as canções que ele entoava, os salmos que ele recitava, que ele escrevia para Deus para louvar o seu nome, através de toda a tradição que ele havia recebido sobre o conhecimento de Deus. Ali já estava escrita a lei de Moisés na época dele. Ele já tinha recebido toda a tradição, toda a história do povo de Israel que havia sido formado e centralizado por conta dele. E ele chega a dizer no versículo de número 7 que ele proclamará um decreto da parte do Senhor. Ele me disse, isso Deus falando com ele: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Davi se sentia como um filho, um ungido, como o único filho de Deus, ou como um filho principal da parte de Deus, mas mal sabia ele que tudo que ele estava escrevendo seria utilizado como profecia para que um dia surgisse um rei tão poderoso quanto ele, tão eterno quanto ele, que através dessa profecia, através dessa palavra, se levantaria um filho, um Messias, um descendente de Davi, que seria o governador de toda a terra. Porque, meus queridos, o que nós estamos vivendo é muito parecido com o Salmo 2, ele prega, ele demonstra, ele expõe de que as nações, elas não mudam, elas, apesar do mundo estar caído, apesar do mundo estar vivendo essa corrupção, o versículo 4 diz que Deus, ele ri lá dos céus. Nosso Deus, ele é um Deus alegre, nosso Deus, ele é um Deus de surpresa. E a grande surpresa que Deus tinha para a humanidade era seu Filho Jesus. O mundo foi surpreendido pela história de Cristo. O mundo passou a ser dividido entre antes e depois de Cristo. Antes de Cristo era um sistema, era uma maneira de se pensar a vida. Depois de Cristo,
tudo passou a ser diferente. As nações evoluíram, o conhecimento se expandiu, e a profecia de Jesus que disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, foi cumprida cabalmente sobre a vida das nações. Mas ainda assim, apesar de termos esse conhecimento de que Jesus viveu, morreu e ressuscitou pela nossa justificação, pelos nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados, ainda assim as pessoas continuam nesse sistema, continuam perseguindo o povo de Deus, continuam odiando Cristo, o seu Cristo, o ungido de Deus. E é isso muito aflorado na visão das pessoas, no comportamento delas, quando se fala de Cristo, quando se fala da religião de Deus. As pessoas rangem os dentes, as pessoas simplesmente ou elas aceitam ou elas negam veementemente, dizendo que não acreditam nessa história. Meus queridos, tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está na palavra de Deus, principalmente aqui no Salmo de número 2, é que existe uma conspiração contra Deus. Existe uma conspiração contra o seu Messias, contra a religião do Filho de Deus. Porque é a religião que religa o homem a Deus, é a religião que não procura trazer as pessoas pelos seus méritos. Se vocês observarem, todas as religiões, elas são meritórias. Elas procuram exaltar o homem, elas procuram demonstrar o quanto eles são bons e quanto eles podem alcançar a plenitude, a iluminação plena, através de um autoconhecimento ou um crescimento espiritual. E é como se fosse um autodesenvolvimento pessoal, espiritual. Só que todas essas religiões, elas têm algo em comum, que elas pregam que a salvação é pelas obras, que a salvação do ser humano, a transformação do ser humano, a religação dele a Deus é através das obras, através dos seus méritos. E eu venho aqui para dizer a vocês que a salvação não é por méritos, a salvação é pelos méritos de Cristo, a salvação é pelos méritos do seu ungido, do ungido de Deus que se chama Jesus. O próprio Jesus deixou claro, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gravei esse episódio para dizer a todos vocês, dessa maneira, que Deus, ele ama vocês. Deus, ele tem um projeto lindo na vida de vocês, de todos aqueles que estão ouvindo esse episódio. Deus, ele pode transformar a vida de vocês completamente, não importa a vida que vocês estejam vivendo. Deus, ele é capaz de transformar qualquer vida, qualquer situação, através do conhecimento do Filho de Deus, através de Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu incentivo a você a buscar a igreja mais próxima da sua casa, a igreja bíblica mais próxima da sua casa, para que você possa trilhar esse caminho da luz, esse caminho da paz. Sabendo aqui e tendo certeza no Salmo de número 2, que o maior presente de Deus, a grande surpresa de Deus para você é Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor os abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Assim vos abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para todos vocês.